Fala, meus eletricistas. Estamos aqui mais uma vez. Na última aula falamos sobre contactora e ativação sobre sensores. Mostramos o contato de selo. E hoje vamos falar de sensores, onde está dominando a automação, substituindo botoeiras. Os sensores, gente, são muito importantes para a área de comando. Seja ela em CLP de automação, ou seja ela até em comandos elétricos, que não é só usada em CLP. E como usar a ativação dela só por contactor. E hoje vamos falar, se aprofundar sobre esse tipo de chave, o funcionamento e o tipo de ligações, que tem que ser muito importante. Vocês que é da área tem que conhecer bastante o tipo de ligação e como testar, porque nem sempre os sensores ela vem indicando o tipo de ligação, se ela é PNP ou NPN. E hoje vamos falar um pouco desse assunto e vamos aprofundar e conhecer. Vamos comigo? Gente, voltamos aqui com sensores. Estamos aqui com esses sensores. Esse sensor, ele é PNP, ele já tem a informação dele aqui, mas mesmo que ele não tivesse informação, eu vou ensinar vocês como descobrir que ele é PNP ou NPN. E esse sensor aqui é NPN. Ah, Edson, mas só tem esses sensores, cadê os fotos elétricos? Gente, ó, todo o conceito de ligação de sensores são o mesmo. Vocês sabendo ligar um indutivo ou capacitivo, vocês ligam qualquer sensores. Agora os mínimos e os máximos detalhes, vocês vão estar sabendo hoje aqui, ok? Então vamos lá. Os sensores, eles têm 3 vias, ou seja, tem os que têm 3 vias, que é 3 cabos, que são o marrom, azul e preto, e tem outros de 4 vias, que são esses aqui que estamos trabalhando hoje. Esse é um sensor capacitivo e esse menorzinho aqui é um sensor indutivo. Esse ele capta só indutâncias, impedâncias que é metais, e esse qualquer coisa, algo do tipo que encostar aqui no sensorzinho dele. Esse são 4 vias. Qual é a diferença deles? Qual é a diferença? O de 3 vias, normalmente, eles são normalmente fechados. Esse de 4 vias, normalmente ele tem 2 saídas, que é um normalmente fechado, que é o NF, e o NO, que é normalmente aberto, o NA. É N-Open ou NA, que é N normalmente aberto. Deus, e como vou saber como alimentá-lo? Preste atenção agora, gente. Aí que vem o detalhe. Vamos ver. Olha, gente, preste atenção aqui nas cores de cabo. Tabela do eletricista, gente. Toda a alimentação, sem o eletricista, toda a alimentação, ela é marrom e azul. É um padrão. Esse é um padrão, gente, tem que ser respeitado. Toda a alimentação, ela é marrom e azul. Ou seja, esse é a fonte de alimentação. Azul para negativo e o marrom para o positivo. E as outras são todas saída. O preto e o branco são saídas. Esse aqui, ela tá com emenda porque ela partiu. Esse cabo partiu. Mas observa, o marrom aqui, gente, o marrom e o azul, a alimentação. Essas são a alimentação, as saídas aqui, o branco e o preto. Esses são tipo de ligação. Só o marrom e o azul tem que ser respeitado. Isso é padrão, ok? Entenderam essa etapa? Agora, como eu posso identificar? Primeiramente, vou deixar a tabela para vocês aí na tela. Vou estar deixando a tabela do tipo de ligação, PNP e NPN. E vou estar deixando também o esquema de ligação.
Vou estar mostrando para vocês agora como identificar e vou estar mostrando também para vocês e explicando o esquema de ligação de cada um, ok? Voltamos já. Vou só alimentar aqui na fonte. Eles são 24 volts. Outros detalhes. Eles são 24 volts, ok? Sensores trabalham a 24 volts. Voltamos aqui, eletricistas, com sensores energizados. Da mesma forma que eu falei. Esse branco está vindo direto da fonte. É o positivo. Esse azul direto da fonte é o negativo. Olha a ligação que eu fiz do sensor. Tá vendo o azul e o marrom vindo direto para esse sensor capacitivo aqui. Esse sensor, gente, como eu falei, é NPN. Observa que esse sensor, só eu pôr o dedo embaixo, ele já capta qualquer coisa, ele capta que estiver passando sobre ele. Ó, observa o movimento do meu dedo, ele liga. Já esse sensor aqui é capacitivo, ele não consegue captar minha mão, mas se eu aproximar ele a um metal, observa aqui, aproximar ele no bico da chave, ele já liga, observa, tá vendo, gente? Observa que ele é o capacitivo, impedância. Minha mão, ele não capta nada agora. Metais, tá vendo aí? É o capacitivo. O indutivo, qualquer coisa que passar na sua frente, seja metais, qualquer coisa. Agora, Edésio, e para mim saber se ele se não tiver informação, se ele é NPN ou PNP. Primeiramente, pessoal, deixa eu voltar a câmera para mim aqui. Primeiramente, pessoal, o que significa PNP? PNP é retorno positivo, ou seja, o retorno, a alimentação é marrom e azul. PNP, ou seja, significa que o retorno dele é positivo, ou seja, o marrom ou o branco, desculpa, gente, o branco e o preto está mandando um sinal positivo, ou seja, vocês vão usar o negativo com o retorno positivo do PNP, do sensor PNP. E o NPN, o retorno é negativo, ou seja, o negativo entra pelo azul e sai direto pelo preto ou pelo branco. E o PNP, o positivo, entra pelo marrom, circula e sai pelo branco ou pelo preto. Essa é a diferença de PNP e NPN. E vamos ver agora como identificar se não houver informações no sensor. Aqui o sensor PNP. Esse é o sensor PNP. Estou com as duas saídas dela aqui. Vou testar a saída preta, só como exemplo, do sensor PNP, com retorno positivo. Multímetro na mão, amperímetro na mão. Vamos ligar aqui em tensão contínua. Tensão contínua. Calibrei. Peguei uma ponteira. Observa, esse sensor, eu sei que é PNP, porque ele fala que é PNP aqui. O retorno positivo. Tem a saída dele, esse preto aqui, tem que estar saindo o sinal positivo. Observe que eu botei a ponteira preta no fio preto e vou levar esse no terminal
negativo. Sinal negativo. Vocês estão vendo que deu menos 23. Agora eu vou inverter. Deu 24 volts. Observe aí, observe. Olha, esse sinal é positivo, como eu falei para vocês, PNP, sinal positivo. Eu conectei uma ponteira na saída do fio preto, que é o sinal positivo, e mandei a ponteira preta para o sinal negativo, marcou 24 volts. Se eu mandar agora essa ponteira para o sinal positivo, observa que aqui não vai dar nada. Observa no multímetro que não deu nada, porque eu estou medindo o mesmo fio. Ele se torna o mesmo fio, porque esse marrom esse preto e o branco é o retorno do marrom, do sinal positivo. Mandei essa ponteira para o sinal positivo e não deu nada. Se eu mandar agora o sinal negativo, observa que deu 24 volts. Ou seja, esse retorno ele é positivo. Ah, Edés, e o que isso influencia na ligação? Todo sinal positivo, que é o PNP, o retorno vai ter que ser ligado direto no A1, o retorno do sensor direto no A1, e vocês vão ter que vir o negativo direto ou jampeado do negativo da fonte. Mas se fosse ao contrário, Edés, o NPN, o sinal negativo, se fosse o sinal negativo, vocês teriam que entrar com sinal negativo no A2, o sinal negativo do sensor no A2, e vir com sinal positivo direto da fonte. Não se preocupe que esse tipo de ligação da contactora com sensores PNP e NPN deixarei para vocês aí na tela. Agora vamos medir para vocês, da mesma forma vocês vão medir aqui o sensor NPN, mas seria da mesma forma, gente. Ou seja, por ele ser NPN, o sinal que tem que vir do branco aqui tem que ser um sinal negativo. Porque NPN, o retorno dele é negativo. Ou seja, o azul, que é negativo, o sinal dele está saindo no branco e no preto. Entendeu? Ele vai ter que dar na mesma forma. Agora vamos fazer agora na prática para vocês entenderem. Vimos mais uma vez do sensor PNP que o retorno é positivo. Mais uma vez confirmando. Sinal negativo. Olha o multímetro. 24 volts. PNP, sinal positivo. Retorno positivo. Direto no A1. O retorno direto no A1 da contactora. A2, vindo da fonte. Vamos o sinal NPN. Só um minuto aí, gente. Vou dar só uma pausa e já estou voltando, ok? Gente, voltando aqui. Tinha dado só uma pausa. Devido ao barulho, muito barulho dos meninos aqui. Observação. Vamos agora para o sensor NPN. Retorno negativo. Se eu pôr, como eu falei, como é NPN, esse retorno é negativo. Se eu pôr a ponteira positiva nele e o sinal negativo direto no positivo, ele vai dar aí menos 23, ou seja, menos 24. Porque esse sinal é negativo. Então eu tenho que usar a ponteira negativa, a ponteira positiva direto no positivo, que aí dá 23,6, ou seja, dá os 24, mas tá valendo. Não tem nada a ver. Como ele é NPN, se eu mandar a ponteira vermelha direto para o sinal negativo, vai estar zerado. Entendeu, gente? A forma
A forma de estar testando o NPN e o PNP é muito fácil a instalação. Esse é o segredo dos sensores, ou seja, segredo incomum algum, todos fáceis. Esse é o segredo dos sensores, seja ele fotoelétrico, seja ele indutivo ou capacitivo. E aí, meus eletricistas, viram a forma de ligação dos sensores? Segredo algum, todos fazem instalação, tudo da mesma forma, seja ele PNP ou NPN, vocês viram aí como é que faz na prática para estar sabendo que tipo de sensor vocês estão trabalhando, mesmo se não tiver informação alguma. Mostrei também a vocês a alimentação, o segredo de cores. Vou estar deixando aí a tabela no vídeo para vocês. Gente, só tenho a agradecer. Deixa o like no vídeo, compartilha. Se vocês não entenderam, assistam o vídeo de novo. Deixe os comentários aí abaixo do vídeo. A sua pergunta, as suas dúvidas. Qualquer coisa eu vou estar aí tirando. Só tenho a agradecer, gente. Não deixe que ninguém abata o sonho de vocês. Confiem, busquem, estudem, entreguem na mão de Deus. Só Ele vai fazer vocês vencer. Mais ninguém. Não está nas minhas mãos, não está na mão dos seus amigos, familiares. Só você e Deus. Confie em você mesmo e siga em frente e juntos vamos vencer. Valeu, gente. Muito obrigado. Deixa o like.